Vamos lá, vamos começar então. Então, talvez um ou outro já tenha ouvido recentemente, né, o que eu vou falar. Não vou falar tudo que eu falei, mas algumas partes, né? E basicamente nesse projeto, o Arthur é como se a gente fosse um foguete, né? O Arthur ele vai ser a propulsão. Ele desenvolveu uma metodologia hiper eficiente, né? Um estudo de alta performance. Claro que a gente tem várias outras técnicas, né, que envolvem é, o estudo para concurso, mas essa em si realmente acelera o processo de aprendizagem, de revisão, de reta final. E nesse foguete, eu sou responsável pelas tecnologias de direção. Né? Um foguete sem direção, ele vai certamente chegar ao lugar errado ou não vai chegar em lugar nenhum. Então, vou só dar um breve histórico para vocês, tá? Do mundo dos concursos. Isso aí foi coisa da semana passada que comecei a refletir, né, sobre o que aconteceu, sobre o que vem acontecendo, e eu percebi que o mundo dos concursos mudou. E eu queria trazer isso para vocês. Beleza? Deixa eu botar aqui a tela cheia para vocês verem um pouco melhor. E vamos nessa. Bom, um breve histórico aqui, tá? É, é difícil ter alguém de 2010 estudando ainda, né? Mas a gente sabe, porque a gente acaba fazendo questões mais antigas e tal, e também escuta falar. De 2010 para trás, o acesso ao material era muito difícil, a conteúdo. Né? Você tinha disputa em biblioteca para como é que é, alugar livro, né? É, você comprava banca de jornal, então era uma briga intensa para você conseguir arrumar material. De 2010 em diante, né, 2011 a estratégia foi fundada, por exemplo, começou a facilitar essa parte de aquisição de conteúdo. Não é que nem hoje, né, mas você já tinha PDFs que vão direto mais ao ponto. é, Começou um processo de criação de videoaulas. Eu lembro, não sei se alguém lembra aqui do Sub-Zero do Silvio Sandy. Estou adicionando um colega aqui. Não sei se alguém aqui lembra do Sub-Zero do Silvio Sandy, que foi o primeiro assim vídeo de área fiscal assim completo e tal. Então a gente começou a melhorar essa questão de material. Foi uma nova era que a gente começou a viver no mundo dos concursos. E finalzinho de 2019 ali para 2020, a gente teve um boom assim de assinaturas vitalícias, né? GRAM, estratégia, direção, todo mundo lançando pirataria doidado, rateio. Então assim, de 2020 para cá, conteúdo não é mais o problema, né? Compartilha com amigo, empresta assim para o amigo. Então qualquer pessoa tem acesso a conteúdo. Então eu parei para refletir isso semana passada e pensei assim, cara, então o que vai diferenciar, né, as pessoas? Todo mundo, no mesmo parâmetro de conhecimento, sai um pós-edital. O que vai diferenciar? A pessoa que não chegou ainda no repertório necessário para aprovação, cara, isso aí já está em desvantagem competitiva, né? Porque exige um grau de maturação, né, para você ter os conhecimentos sedimentados e tal, modelagem de banca, tudo isso ajuda. Mas o verdadeiro diferencial, né, considerando ali tem até aqui atrás deixa eu mudar aqui a tela para mostrar para vocês. Né? Aqui tem o coisinha de evolução, tá vendo? Aqui a pessoa não sabe nada, tá começando o mundo de concurso, ó. Aí começa a progredir, né? É o tal do Homo Concurseiros. Até chegar aqui, ó. Chegou aqui. Nessa live aqui, conheço um monte de gente que tá nesse ponto aqui, tá vendo? Conheço um monte de gente. Mas e aí? Né? A gente tem aí a prova do Rio de Janeiro chegando, a gente tem outras provas chegando aí. O que vai definir quem é que vai estar ali nos 30 primeiros colocados, os 40, 50, às vezes chama até mais um pouco. Grande parte das minhas nomeações foi porque extrapolou, né, um pouquinho ali as vagas. Mas então, o que eu entendi? Que de 2022 em diante, cara, a pessoa que não tiver o coração aprendiz, que não tiver a humildade de entender que não é autossuficiente, entendeu? Que você precisa, quando sai aquele edital, mesmo que esteja com o conhecimento todo maturado, você precisa entender aquele game específico. Pô, vai ser a P1 com a discursiva de manhã e à tarde discursiva de novo, e no outro dia a prova, e são tantas horas, e é tal banca. Se você não entender o game exatamente e projetar um foguete com a propulsão correta, com a direção certa, não tem como chegar lá, entendeu? O jogo mudou. Então,
Se vai fazer por estratégia, por gram, por direção, não faz mais diferença nenhuma. A diferença não é mais conteúdo. A diferença é processo, procedimento. O que você faz? Você tem que fazer as coisas de uma forma específica, numa intensidade específica. E baseado nisso, deixa eu passar aqui o slide.